Uma palavra de amor, uma palavra de Deus. Olá, muito bom dia, uma excelente quinta-feira para você. Estamos aqui concluindo hoje, nossos princípios básicos que nós temos falado aqui para a estabilidade espiritual do crente, para a estabilidade espiritual da igreja. E nós chegamos então ao último desses princípios, que é a obediência ao padrão de Deus. Tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, isso praticai, e o Deus de paz, ou o Deus da paz, estará com vocês. Filipenses 4:9. Este é o versículo, então, que introduz o elemento final, que introduz esse ponto final para a estabilidade espiritual, que é algum elemento essencial. Nós falamos dessas 7 atitudes, né? 7 atitudes que não devem ser vistas apenas como meros princípios abstratos. O pensamento divino não pode ser divorciado do comportamento. Então, quando tudo estiver dito e feito, a estabilidade espiritual se resume a viver uma vida disciplinada de obediência aos padrões de Deus. Ou seja, as pessoas em que a palavra habitam ricamente. Então, o que nós temos aqui é um viver obediente, que vai nos fazer permanecer firmes diante dos ventos das dificuldades, das tentações, dos golpes e dos problemas que possam vir contra nós. Então, Paulo, ele vai dizer dessa questão, ele vai concluir com essa questão, dizendo que nós temos que conduzir a nossa prática com vidas piedosas e obedientes. A vida santa só pode ter lugar com as atitudes certas, com os pensamentos policiados da maneira correta, tirando o nosso desejo da carne e buscando sempre aquilo que é espiritual. Por isso que a palavra de Deus, ela mexe primeiro com a nossa mente, transformando a nossa mente, transformando o nosso coração, transformando os nossos pensamentos. Então, devemos abraçar a palavra de Deus como o nosso padrão de aprendizagem, de ensino, de discipulado, de instrução. Essa é a ideia que Paulo, então, quer nos passar. Nós devemos ser obedientes a Deus. Essa é a nossa última, é o último padrão que precisamos ter. Obedecer esse padrão santo que Deus nos manda ter. A presença de Deus, a força de Deus, a tranquilidade que vem de Deus, ela vem através de um conhecimento correto, de um andar em obediência, de um viver realmente que o agrada. É interessante que Lloyd Jones, ele diz o seguinte sobre a autodisciplina. Eu desafio você a ler a vida de qualquer santo que já adornou a vida da igreja. Uma das maiores características da vida daquele santo era a disciplina e a ordem. E aí ele cita homens e mulheres notáveis, como Henry Martin, Dave Brainerd, Jonathan Edwards, os irmãos Wesley, Whitefield, entre outros. Não importa o ramo da igreja a qual eles pertenciam, todos eles disciplinaram a sua vida sob a necessidade de uma vida completamente bíblica, que é absolutamente essencial. Assim também nós, cristãos do século XXI, devemos ser disciplinados e adicionar à nossa fé as atitudes corretas, os pensamentos e as ações descritas nessa passagem. Só então eles desenvolverão em nós a estabilidade espiritual que precisamos para viver a vida cristã que agrade ao Senhor. Que Deus te abençoe. Uma ótima quinta-feira. Amanhã estaremos juntos, com a permissão e a graça do nosso Deus. Um forte abraço. Uma palavra de amor, uma palavra de